não olhes para trás. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nesta caminhada de deserto, que é sempre uma caminhada de fadiga, sempre uma caminhada difícil e por ser dura, nós temos a vontade de desistir. Pensamos às vezes em voltar atrás, por não encontrar em nós forças para caminhar adiante. E o Senhor, Ele se compadece de nós. Ele deseja falar ao nosso coração. O Senhor nos dirige neste deserto mais uma palavra que nos faz repensar no nosso caminho, rever a nossa vida. Faz-nos avaliar neste momento o que temos adiante e aquilo que nós deixamos para trás. Nos faz olhar o ponto em que nós estamos vivendo e como vivê-lo daqui para frente. Voltados com o nosso coração, não mais para nós, mas para Deus. Quero meditar convosco um texto bíblico de uma profundidade imensa. O texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 15 a 26. De um modo especial, nesse texto nós meditaremos a figura da mulher de Ló. A Sagrada Escritura diz: ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também o castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão ele, sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhes: salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão tu perecerás. E Ló disse: ó não, meu senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usastes comigo de grande bondade, preservando-me a vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingirá antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, em que eu posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permita que eu faça. É ela pequena e terei vida lá. Salva, a minha vida salva. E ele disse-lhe: concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te, refúgia-te nela, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso puseram naquela cidade o nome de Segor. O sol levanta-se junto à terra quando Ló entrou em Segor. E o Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu estas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Irmãos, nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. E a um certo momento de sua vida, dele se divide. Ambos tinham gado. Começaram a ter algumas contendas, discutiam, e foi necessário cada um ter o seu espaço, o seu lugar, cada um ir para o seu lado. É necessário na vida ter cada um o seu espaço, cada um o seu lugar. E Ló e Abraão então se dividem para continuarem a se respeitar e continuarem o seu caminho. Abraão, ele diz a Ló: olha, para um lado e eu olharei para o outro.
deste lado para frente será seu, e desse lado para trás será meu. Ló fica com o lado da direita e Abraão com o lado da esquerda. É assim. Ló fica com o lado de Sodoma. E todas as terras de Sodoma, onde habitavam todos aqueles que levavam uma vida, como nós sabemos, errante, é ali que Ló habita. E a Bíblia diz que Ló vivia ali, no meio deles. E eis que, a um certo ponto, vem o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, para averiguar as obras daquela cidade. E quando averigua, vê pessoas que viviam totalmente no paganismo, em uma vida longe de Deus, no pecado, que não buscavam a Deus. E então o anjo de Deus resolve destruir aquela cidade. Mas Deus encontra ali a família de Ló, que era uma família que buscava viver no Senhor, a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor diz para Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também do castigo da cidade. Então o anjo do Senhor avisa Ló, para que Ló possa bater em retirada com a sua família, porque ficar ali é um perigo. Ló corria o risco da destruição. E Ló, vendo que a cidade haveria de ser destruída, ele vê que teria pouco tempo para fugir, ele deveria deixar ali tudo, porque não teria tempo para pegar nada. E Ló não pensa 2 vezes. Ele faz uma negociação com o Senhor, porque o anjo diz: salva-te se queres conservar a tua vida. E o anjo do Senhor diz, é o próprio Senhor dizendo: não olhes para trás, não te detenhas em parte alguma. Ou seja, o anjo do Senhor quer dizer: caminhas sempre para frente na tua meta, mas foge para uma montanha. A montanha que é sempre o lugar do encontro com o Senhor. Foge para a montanha, senão tu perecerás. Não olhar para trás, não se deter na planície, não parar e caminhar para a montanha, para o encontro com o Senhor, para um lugar alto. E Ló disse: não, meu Senhor. Ele não conseguia. E aqui entra a negociação de Ló com Deus. Porque Ló viu que era difícil ele chegar até aquela montanha. Não havia tempo. Era algo que ele achava impossível de conseguir. E ele apresenta a sua dificuldade ao Senhor. Irmãos, nós devemos aprender isto. Aprender a apresentar a nossa dificuldade ao Senhor. E Ló diz: já que vosso servo encontrou graça diante de vós, Senhor, porque tu viestes a mim, porque tu encontrou graça em mim, olhe agora com misericórdia. Ló reconhece a misericórdia de Deus. Ló acredita que Deus quer salvá-lo. Já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, eu não me posso salvar na montanha, diz Ló. Mas, Senhor, o teu flagelo me atingirá, antes eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde eu posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permita, Senhor, que eu vá a esta pequena cidade e que eu permaneça ali. E disse o Senhor: eu concedo-te esta graça. Não destruirei a cidade a favor do que me pedes. Negociar com Deus para a nossa salvação. Podemos fazer já quando começamos a nossa oração diante do Senhor. E mesmo quando estamos distante de Deus,
quando achamos que a oração tem que ser formal com o Senhor e demonstrar ali toda a formalidade, o Senhor nos convida a colocar todo o nosso coração, a demonstrar também a nossa revolta, a nossa decepção, a discórdia, até com a vontade dEle. Nós muitas vezes pensamos que isso seria o fim da nossa oração, e é o começo. É o momento onde nós abrimos o coração para falar com Deus e negociar com Deus. Deus quer nos ouvir. Nós pensamos que Deus não iria ouvir a nossa oração de revolta, muitas vezes. Ou que Deus não vai ouvir a nossa oração. Ou até que diria diante do nosso pedido: o que é isso que você está me pedindo? Com quem você pensa que está falando? Esse é um Deus que nós imaginamos, mas Deus não é assim. Achamos que Deus pode virar as costas para nós e não nos ouvir mais. Nunca mais. Mas quando nós lemos a Sagrada Escritura, vemos as pessoas que Deus escolheu conversando com Ele, negociando com Ele, negociando a graça, questionando, lutando com os anjos do Senhor, que é a própria imagem do Senhor. Os homens e as mulheres na Bíblia negociavam com Deus. Deus se deixa negociar, fazendo orações tão próximas de Deus, tão carregadas de emoção, de choro, de desespero, de aflição, de pecado, de dor, que eu imagino que Deus os ouvia com amor e compaixão. Deus quer que falemos com Ele com sinceridade, com orações sinceras que derramem a nossa alma diante do altar do Senhor e mostrem tudo o que o nosso coração está sentindo. Deus está aberto a negociar a sua graça conosco, porque nós somos seus amigos. Ele está próximo, muito próximo de nós. Está nos ouvindo o tempo todo, pois Ele entende a nossa dor. Ele sabe o que estamos sofrendo. Sabe que muitas vezes até as nossas escravidões ao pecado não é desrespeito, mas é fragilidade, é desejo de sermos amados, é fuga. Ele sabe por fim até o quanto amamos, mesmo estando distante dele. Deus sabe, porque Ele é o nosso Pai. E Ele sabe que nós queremos tratá-lo como Pai. Nos colocamos muitas vezes, então, como aquele filho chorando no seu ombro de pai, que pede colo, mesmo ferido e machucado. Mas o que fica então do resumo desta passagem para a nossa vida? Fica uma lição, meu irmão e minha irmã, a intimidade na oração com Deus. Ló então apresenta ao Senhor a sua dificuldade. Ele faz um pedido que poderia estar ao alcance do Senhor. E esse pedido está ao alcance do Senhor realmente, porque Deus é Deus. E o Senhor concede o pedido. Então Ló fica naquela pequena cidade. Agora, meu irmão, minha irmã, fica a pergunta: qual é a pequena cidade que você hoje pode pedir ao Senhor para permanecer? Vendo que você ainda, nesse caminho, não consegue chegar à alta montanha. Que você ainda não consegue chegar no topo. Qual é a pequena cidade? Porque você também, como Ló, não tem tempo. Porque você também, como Ló, está cansado, está cansada. Porque você tem medo do flagelo e da destruição vindo do alto. Qual é a pequena cidade para você se refugiar? Para você descansar enquanto vem a tribulação, enquanto vem o perigo, enquanto vem a destruição, enquanto vem o mal. Peça para o Senhor o repouso nesta pequena cidade.
que está no meio do caminho a ser feito. Não conseguimos chegar muitas vezes onde Deus nos pede e nos culpamos, nos maltratamos. Mas Deus nos entende se nós abrimos o coração e falamos com Ele, de coração para coração, expondo aquilo que somos. A montanha é para estarmos perto de Deus, mas não para nos afastar dEle. Se nós não conseguimos chegar da primeira vez, se não conseguimos estar perto dEle na primeira tentativa, se nós caímos, se pecamos, somos fracos, presos, se não temos força na primeira jornada, na primeira caminhada, uma coisa é certa: Deus sabe que nós queremos acertar, que nós pedimos uma chance, uma cidade no meio do caminho. Deus sabe que somos frágeis, mas nem por isso somos menos merecedores da sua graça, que vem em nosso auxílio. E Deus, Ele viu que Ló não conseguia subir a montanha e permite que ele fique no meio do caminho da cidade. Deus, Ele viu a limitação de Ló. Deus viu que ele, Ló, não tinha forças, não tinha tempo, que Ló não conseguiria. E o anjo diz: apressa-te então, Ló, refugia-te, pois eu não posso fazer nada, enquanto não tenha chegado lá. O Senhor espera Ló chegar para poder cumprir a destruição de toda aquela cidade. Neste caminho, a cidade de Segor, neste caminho que Ló está, eis que a mulher de Ló olha para trás. E esta cena, meu irmão e minha irmã, é um marco na Sagrada Escritura. Ela olhando para trás, imediatamente ela se transforma em uma estátua de sal, em pó. A ela estava concedida também a salvação. A ela também a palavra tinha sido dirigida para se salvar, para sair daquela cidade e ter uma nova vida, aquela cidade que ia ser destruída. A mulher de Ló decide olhar para trás e, vendo tudo aquilo que havia deixado para trás na sua cidade, talvez as coisas que fazia, as coisas que tinha, talvez a sua casa, não digo que ela olhou para trás pensando nos seus pecados que ela fazia, porque nós sabemos que a família de Ló era uma família temente ao Senhor. Ela não pensava no pecado, mas ela olhou para trás pensando em tudo aquilo que estava deixando. E ela se transformou em uma estátua de sal, ou seja, em uma mulher sem vida. Todas as vezes, irmãos, que nós somos chamados a fazer um caminho na nossa vida, a fugir da cidade que nos encontramos, a entrarmos em uma outra cidade para nos salvar, porque o Senhor quer nos salvar, e naquele momento nós olhamos para trás, nós corremos o risco de perdermos a vida, de morrermos e de nos transformar em uma estátua de sal. E a estátua de sal é uma coisa inanimada, é uma coisa sem vida. Olhar para trás, virar a estátua de sal, é vivermos também remoendo aquilo que perdemos, as nossas mágoas, vivendo em cima das mágoas, remoendo as nossas dores, os nossos sofrimentos, remoendo as nossas tristezas, vivendo em função do passado. E quando nós vemos assim, nós morremos. Viramos uma estátua de sal, sem vida. Quando a mulher de Ló para no caminho e olha para trás, ela morre. Porque o Senhor havia mandado olhar para frente e fugir. O Senhor sempre manda olhar para frente, nunca para trás.
Não se prenda, meu irmão e minha irmã, no teu passado olhando para trás. Olhe para frente. Sair dali, fazer um novo caminho. Morar em uma cidade nova, o Senhor dá perspectiva de vida. Ló havia negociado com o Senhor até a cidade onde ele iria morar, até a graça ser concedida. Mas isso não era o bastante para a mulher de Ló. Que nós, irmãos, possamos no caminho do deserto olhar somente para frente, não olhar mais para trás. Não ficar remoendo o nosso passado, não ficar remoendo a nossa vida passada, não ficar remoendo os nossos erros, os nossos pecados, que nos machucam tanto. Não ficar nos culpando, pois a culpa é um olhar para trás, é um morrer. Na verdade, é um se matar, é viver sem esperança. Deus nos dá esperança e vida nova. Não vivamos remoendo as nossas mágoas, as nossas tristezas. É necessário olhar para frente e caminhar, deixar o que passou para trás, viver a nossa caminhada numa vida nova, numa cidade nova. O Senhor, Ele quer nos libertar do nosso passado. Quantas vezes não olhamos para trás como fez a mulher de Ló? E pensamos, por que isso? Por que aquilo? E esse olhar para trás não nos acrescenta nada, não nos traz felicidade. Ao contrário, nos traz muitas vezes dor. Só nos tira o tempo, nos tira a vida, nos tira a esperança. É isso que Deus quer nos mostrar com esta passagem. Uma coisa é nós termos uma saudade no coração de algo bom que passou. Outra coisa é remoermos o passado e vivermos em função de um passado que nos traz sofrimento. Não percamos tempo, não percamos a vida, perdendo tempo no nosso passado e deixando de viver o momento presente, de acolher no momento presente este amor de Deus que nos dá vida. Meu irmão, minha irmã, concentre as suas energias no futuro. O passado já ficou para trás. Ele faz parte da tua vida. Aprenda com ele, guarde ele no coração, mas não se prenda a ele. Não é fácil não olhar para trás, pois da mesma forma que ficaram tristezas, ficaram também coisas boas. Lembranças e coisas que gostaríamos de trazer conosco. E foram essas coisas que a mulher de Ló buscava ao olhar para trás. Lembranças. Nós também fazemos isso o tempo todo. Olhamos para trás buscando lembranças e não ganhamos nada com isso, só dor. Ainda mais quando essa lembrança nos machuca. Irmãos, vamos em frente com o Senhor. Deus nos ensina isto. Aprendamos também a trabalhar com a saudade do passado, com o amor que recebemos, com as coisas boas que passamos, porque tudo isso é cura para o nosso coração. Tudo isso não deve ser um passado a nos corroer, mas um estágio da nossa vida a nos curar, a nos transformar como crianças nas mãos do Senhor. Não sejamos crianças rebeldes diante de Deus, que batem o pé e gritam de saudade, querendo impor para Deus como deve ser, porque vivem em função de lembranças boas que trazem da vida. Essas lembranças, sim, podem ser boas, mas não devem nos machucar. Elas devem se trazer ensinamento para amar mais, para viver mais a vida. E Ló, então, nesta nova cidade, ele fez toda a sua vida novamente. O Senhor te chama, meu irmão, minha irmã, a não olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você para no caminho. Você não caminha. Olhe para frente. Olhe para a meta. Qual é a tua meta? O que você espera do Senhor?
Quando você resolve deixar a tua Sodoma, a tua cidade, que o Senhor mandou você deixar, qual foi a meta que o Senhor colocou no teu coração? E quando surgiu esta meta no teu coração, eu te pergunto, qual é a negociação que você propôs ao Senhor, vendo a tua incapacidade de chegar até aquela montanha alta? Ló quis ficar naquela pequena cidade. E você? Qual é a tua pequena cidade? Sabemos que o Senhor, Ele é um Deus que sempre se deixa negociar. Sempre escuta o homem. Deus quer escutar o homem. É como um casamento. Para chegar a uma conclusão, sempre tem que haver a renúncia de uma parte para a outra parte. A flexibilidade de uma parte. A flexibilidade de um para o outro. Deus muitas vezes também é flexível conosco, porque Ele nos entende. O que Ele não quer é que nós nos prendamos à nossa Sodoma, à nossa vida passada, e vivamos em função dela. Deus, Ele quer que nós vivamos em função da vida que Ele deseja nos dar, de esperança, de perspectiva, de liberdade. Ló fez a sua vida em Segor. Qual é a vida que o Senhor quer que você faça? Neste momento, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a olhar para este ponto, onde você se encontra neste deserto, a olhar a tua vida agora e ver o que você caminhou até agora. Com certeza, eu sei que não vale a pena agora, a este ponto, a olhar para trás e voltar, para se transformar em uma estátua de sal. Mas vale a pena sim, reafirmar o teu compromisso com o Senhor, porque tudo que fizestes até agora foi feito pelo Senhor, por amor a Deus. E até as perdas que tivesses na tua vida, tu deverás aceitar, por amor a Deus. Então continue falando com o Senhor, pedindo a graça necessária ao teu coração, a graça que você necessita. Continue apresentando a tua dificuldade de chegar até aquela montanha e pedindo a casa no meio do caminho. Aquela casa que te dá abrigo e segurança, o teu refúgio. Mas não se prenda ao teu passado. Caminha para a frente, rumo à tua nova cidade. Porque nela tens uma vida que te espera, que agora talvez você não seja capaz de ver, de reconhecer que será feliz nela, porque nessa cidade você deverá reconstruir a vida, mas o Senhor te dará graça de reconstruir nele, e nela encontrará o amor. Mas a vida já existe. Não tampe, meu irmão, minha irmã, os seus olhos com as tuas mãos. Pelo contrário, tire as mãos dos teus olhos e olhe para a frente. Veja a tua vida nova que Deus quer te dar, que já está te dando. Não olhes para trás, não olhes para trás. Olhe para a frente, contemple Deus na tua vida, Deus trabalhando nela, te dando uma vida nova. Irmãos e irmãs, neste momento, elevemos o nosso coração ao Senhor e oremos. Eu quero suplicar ao Senhor por cada um de vós. Senhor Jesus, neste momento, nos colocamos diante de Ti, com todos os nossos condicionamentos, com a nossa forma mundana de pensar e agir, com o nosso coração preso ao pecado e preso ao desejo do pecado. Senhor, como é difícil para nós dar este passo de desapego do pecado. Como é difícil não querer o pecado mais em nossa vida. Mas Tu sabes, Senhor, que queremos seguir a Ti.
mas ao mesmo tempo queremos seguir os prazeres do mundo, que, embora enchem de dor a nossa alma, trazem euforia, prazer momentâneo, que nos machucam. Senhor, quantas vezes só o fato de pensarmos e deixarmos a vida de pecado, sentimos aquela dor profunda no coração, como se algo estivesse sendo tirado de nós, porque com aquele pecado nós sentimos segurança. Com ele recebemos um pouco de amor, mundano, mas recebemos, que nos dá força e mata a nossa carência. Senhor, queremos agora negociar contigo. Cria para nós, Senhor, uma cidade segura. Cria para nós um abrigo. Cria para nós uma sustentação espiritual de amor, de paz, que nos ajude e nos dê a graça que supere toda a falta de amor, de graça que há em nosso coração. Preenche, Senhor, o nosso coração ferido pelo pecado, que deseja olhar para trás e voltar ao pecado para preencher-se com um pouco de amor. Diante da aridez da vida, nós estamos suplicando, Senhor, vem e cura, lava com o teu sangue derramado de tuas santas chagas. Alivia agora, Senhor, a dor do nosso coração e nos dê a tua paz. Sabemos, Senhor, que quando estamos longe de ti, no pecado, vivemos sem paz. Agora, Senhor, embora fracos, sem força para renunciar ao pecado, para sair dele, te dizemos, Senhor, com o coração, ajuda-me, Senhor, Jesus, e me salva. Dá-me a tua graça e a tua força. Manda sobre mim o teu Espírito Santo, para que meu coração encontre a ti e contigo possa superar o pecado. Vem em mim e faça em mim a tua morada. Senhor Jesus, lava-nos com o teu sangue. Te suplicamos, Senhor, faça algo por nós, porque sem a tua graça será impossível romper com as cadeias de pecado que nos escravizam e nos impede de dar um passo para a cidade nova que tu desejas de nós. Senhor Jesus, te apresentamos também as lembranças do passado, lembranças estas que nos prendem aos momentos de amor, de carinho, lembranças estas que nos causam grande saudade e nos prendem e nos fazem sofrer, nos escravizam, querendo reviver tudo o que agora já é passado. Senhor Jesus, cura-nos, ajuda-nos a aprender a viver bem com o nosso passado, a aceitar tudo o que já passou, a nos desprender, a vivermos não mais em função de um passado feliz, mas buscando a felicidade no presente e encontrar o amor que sentimos no passado, agora, na vida, no presente, nas situações que o Senhor quer que vivamos, que o Senhor nos dá. Senhor Jesus, cura-nos, para que não vivamos do passado, para que não olhemos para trás, mas vamos para uma vida nova. Vivamos assim a vida, sem nos transformarmos em uma estátua de sal, sem nos transformarmos em pessoas sem vida, sem horizonte, para que não sejamos mortos-vivos a caminhar. Senhor, dá vida, dá paz, dá amor, dá esperança ao nosso coração. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, vamos juntos agora suplicar ao Senhor, com a oração que Ele nos ensinou do Pai Nosso, a cura do nosso coração, para que possamos encontrar o amor do Senhor na nossa vida no momento presente e vivermos não mais em função do passado, para que o nosso coração tenha vida e não se transforme em uma estátua de sal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Senhor, rico de amor e misericórdia, vos acolha em seu incondicional amor e vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te quero bem. Um grande abraço, fica na paz. Tchau, tchau.